Olá, espíritas, seguidores, entusiastas, cristãos, todos aqueles que queiram aprender um pouco sobre o espiritismo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade em todos os seres humanos, que é a morte. E a gente vai falar sobre vida e morte de acordo com os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Estamos voltando, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. A gente parou na pergunta 67. A gente segue na primeira parte ainda, capítulo 4. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o princípio vital e a causa da vida é morte. Então, Kardec, de forma extremamente inteligente, segue perguntando aos espíritos mais avançados sobre a morte. E ele cita a ideia de seres orgânicos e inorgânicos. Hoje sabemos que todos os seres orgânicos são aqueles à base de carbono. Então é um átomo especial que tem uma ligação tetravalente e forma tudo que existe, ou seja, forma tudo que nós conhecemos que é vivo. Os seres inorgânicos são os minerais. Pergunta 68, Kardec faz o seguinte: qual a causa da morte dos seres orgânicos? A resposta é curta, é enxuta. Os espíritos dizem apenas esgotamento dos órgãos. Então está relacionado com o seu próprio corpo. E o Kardec insiste em buscar um pouco mais, Ele pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta dos espíritos: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, nessa comparação, a gente sabe que máquinas funcionam com várias peças, engrenagens, correias e precisa de eletricidade na maioria das vezes. E o nosso corpo não é diferente. Essa máquina corpo precisa do funcionamento de quase todos os órgãos. A gente sabe que alguns podem funcionar mais ou menos, mas temos alguns essenciais, que é o coração e o cérebro, por exemplo. Sem eles, claro, que a gente precisa de todos os outros órgãos aí, mas rins, por exemplo, dá para funcionar o seu organismo, o seu corpo, com apenas um. Mas a pergunta ainda está rasa. Vamos ver como que segue aí o Kardec. 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as dos outros órgãos? Então ele cita o coração aí como uma importância maior. A resposta: o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então o coração, assim como vários outros órgãos, como várias partes do seu corpo, como rim, pulmão, fígado, cérebro, eles precisam todos estarem funcionando bem para que a vida se mantenha. É claro que ele é um dos principais, porque ele vai acabar bombeando sangue para todo o seu corpo e mantendo a vida. Quando o coração para, realmente nada vai funcionar mais. Pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ou seja, isso é uma conservação de energia. A gente sabe que todos os corpos são formados por moléculas e átomos, e quando você não tem mais vida, o seu corpo vai se decompor e volta para a natureza e vai formar outras coisas. E a pergunta continua na resposta, Na verdade, a resposta continua. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. Porém, o que a gente conhece de matéria bariônica, que são as formadas por átomos conhecidos, a gente já sabe que tem a desorganização, cessa as ligações e o seu corpo vai virar outra coisa, vai para a Terra. Agora, o princípio vital é algo que não sabemos ao certo se é um tipo de energia, se é uma outra forma conhecida do que existe no universo, porque a princípio a física entende que existe apenas matéria e energia, e uma pode se transformar na outra. Agora, o princípio vital é algo que nos deixa dúvida até hoje, e nenhum físico, biólogo, químico consegue explicar por que existe a vida. Então, esse princípio vital, segundo os espíritos,
faz com que um corpo, né, formado de matéria bruta tenha vida. E quando você morre, né, quando cessa o funcionamento dos seus organismos, isso aí vai voltar para onde veio. Então, de onde veio o princípio vital, ele voltará. E outros corpos farão uso desse princípio vital para que surja a vida. E a observação segue, né? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, e absorvem e assimilam, para novamente restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Ou seja, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, seja no mundo material e no mundo espiritual. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Isso quer dizer o seguinte: é uma ligação do fluido vital com a matéria bruta que produz a vida. Quando esses órgãos dessa matéria bruta não funcionam bem, não existe a possibilidade de que exista vida. É assim como um motor que desgasta as suas peças, as suas engrenagens, não adianta você colocar combustível que ele não vai funcionar. Depois, né, que se torna inoperante o seu sistema, né, os seus órgãos, não existe mais vida, não existe a possibilidade. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando a essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento de máquinas cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Então não basta, né, o combustível. Você precisa de uma máquina capaz de receber esse combustível e funcionar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha, ou aparelho elétrico, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então ele está dizendo que tudo que existe na natureza, ou seja, de novo um mundo atômico, existe a carga elétrica. E nessa época, né, vale frisar, que não se tinha o conhecimento sobre a eletricidade e eletromagnetismo como se tem hoje. A gente sabe, né, numa definição bem simples, que a gente pode controlar o movimento de cargas elétricas. Isso é o que nós conhecemos como corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai transportar energia elétrica de um ponto a outro, fazendo que seja transformada em outras formas de energia em aparelhos elétricos, assim como a vida. O fluido vital se impregna no corpo, nessa matéria bruta, e faz com que todos os seus órgãos funcionem. Isso gera o que nós conhecemos como vida e que a ciência ainda não compreende certamente. Isso é uma explicação de espíritos, né? A ciência ainda não consegue adentrar nesse campo. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Ou seja, existem alguns animais que vivem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Os seres humanos vivem um pouco mais. Alguns animais vivem mais que os seres humanos, como as tartarugas, por exemplo. Mas esse fluido, ele existe em todos os seres vivos. Seja uma planta, seja uma ave, seja um ser humano, qualquer indivíduo, qualquer organismo vivo possui o fluido vital.
Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Então quer dizer que essa quantidade de fluido vital faz, inclusive, que a sua vida seja diferente, seja uma vida mais ativa. Então a gente pode, inclusive, trocar esse fluido. Então alguns têm mais, outros menos, e você pode tanto aumentar quanto diminuir com a passagem da sua vida, dependendo dos seus vícios, né? Então, ele ainda fala nessa observação que a quantidade de fluido vital se esgota. É impossível, né, desse fluido vital durar para sempre, né, num corpo que vai acabar indo para a morte, né? Então é uma lei física, né, segundo a lei de termodinâmica, que tudo tende à desorganização. Então o seu corpo, que é vivo, é algo extremamente organizado e complexo. A tendência de tudo é desorganizar. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Então, durante a sua vida, você pode, né, abreviar a vida ou prolongá-la, depende qual a sua conduta, né, o que você tem feito com o seu corpo. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, é o que nós conhecemos como passe. Então, algumas pessoas o têm, né, com mais abundância, inclusive pode transferir para outros, prolongando a vida, né? Aquele que eu tiver em maior porção pode dá-lo a um que eu tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Ou seja, aqui Kardec falou de uma forma simples e ao mesmo tempo complexa sobre a vida, né? E aprendemos dessa ligação com o fluido vital. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre inteligência e instinto. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até mais!